Amados, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 24 de fevereiro do ano da graça de 2026. Quantas vezes nós, ao longo da nossa vida, já não lemos, já não recitamos, já não ouvimos o Salmo 23? Uma palavra absolutamente presente nos nossos corações, é um texto dos mais conhecidos da Bíblia. Provavelmente não conseguimos ter uma ideia do número de vezes que já fomos confrontados, que já tivemos contacto direto com esse texto, com aqueles versículos. Essa é exatamente a minha experiência. Mas confesso, amados, que depois de, no domingo passado, ter partilhado com a Igreja a partir do Salmo 23, creio que não voltarei a lê-lo, a ouvi-lo, a recitá-lo da mesma forma. O Salmo 23 é uma expressão preciosa de adoração da parte de Davi. Davi expressa a sua adoração, é uma oração ao Pai. E precisamos de entender que Davi faz esta oração, tem esta manifestação de adoração partindo de dois pontos muito importantes. O primeiro é que ele tinha sido pastor de ovelhas. Ele agora era rei de Israel, mas ele tinha sido pastor de ovelhas. Ele sabia o que era pastorear ovelhas. Ele sabia o que era ter que procurar alimento e água para as suas ovelhas. Ele sabia o que era ter que defender as suas ovelhas de ataques, de feras, de proteger as suas ovelhas de obstáculos e de perigos. Davi sabia também muito bem o que era uma ovelha, as características de uma ovelha. E conhecia-as porque trabalhou com elas e passou tempo com elas, e por isso conhecia as suas características. É interessante porque Davi, a partir dessa sua experiência, desse seu conhecimento que a própria vida lhe trouxe, tem uma expressão de adoração sublime ao Pai e uma oração que não deixa nenhum de nós indiferente e que nós tantas vezes temos adotado como oração ao Pai, usando o Salmo 23. A pergunta que veio ao meu coração ao longo da última semana, e agora que estamos nesta semana a digerir novamente aquela imagem que tantas vezes tenho partilhado com os irmãos, de ruminar o texto, trazê-lo outra vez à nossa mente, ao nosso coração e digeri-lo novamente. Nesse processo, uma pergunta que veio ao meu coração é: o que é que Davi estava verdadeiramente a celebrar? Que oração, que motivos tinha Davi para esta oração? Que características, que intervenções de Deus Davi estava a celebrar nesta oração? E ao longo da nossa reflexão fui saltando as evidências do texto, daquilo que Davi de facto está a falar, quando muitas vezes ficamos formatados e condicionados às grandes frases deste salmo: o nada me faltará, o guiar-me faz, o deitar-me faz em verdes pastos, o guiar-me, o proteger-me no vale da sombra da morte, o habitar eternamente na sua presença. Mas parece-me que Davi está a ir muito mais à frente, muito mais além, a considerar motivos de celebração alguns aspectos, perdão, que nós, se calhar, não sempre estamos atentos a eles. E o primeiro aspecto, amados, que é muito evidente no início desta oração, é que esta é uma expressão muito pessoal. É o meu pastor, o meu Senhor. Davi está a falar na primeira pessoa e está a colocar a sua relação pessoal e íntima com Deus nesta oração. E toda esta oração, toda esta expressão de Davi, que nós tantas vezes temos usado e assimilado e recebido, tem esse ponto de partida de profunda intimidade, e expondo essa intimidade nesta oração, neste clamor, nesta adoração. Esse é um aspecto muito importante que nós, ao fazê-lo, precisamos de
fazer o mesmo, tomar como muito pessoal. O segundo aspecto, que está logo no primeiro versículo, é quando Davi define com quem é que está a falar. Ele está a falar com o seu Senhor, é o meu Senhor. E, amados, eu queria só lembrar algo que no passado domingo, na nossa escola dominical, nós consideramos, porque tivemos a considerar os nomes primários de Deus. E os nomes de Deus no original e no hebraico tinham muito significado. Quando alguém se dirigia a Deus com um desses nomes, ele estava a realçar alguns aspectos de Deus de uma forma particular. E Davi aqui usa a expressão Yahvé. Yahvé, e eu vou socorrer da revista que consideramos no domingo, Yahvé revela o Deus da graça, indica a presença particular de Deus no seu relacionamento, e aqui a questão pessoal, e salienta a fidelidade de Deus no pacto que fez com o seu povo. E, portanto, quando Davi está a dizer tu és o meu Senhor, ele está a dizer tudo isto. Mas acrescenta, portanto, ele está a definir, e isto tem, esta expressão Yahvé tem a ver com aquela expressão também, está relacionada com aquela expressão que Deus usou para Moisés, o eu sou, e portanto está a realçar quem Deus é, mas Davi acrescenta que ele é o pastor. E aí Davi está a iniciar esta oração definindo que ele não só é o seu Senhor do seu relacionamento, o Senhor de todas as coisas, o Senhor da sua vida, mas é também aquele que cuida, aquele que protege, aquele que guia, aquele que admoesta, aquele que usa a vara e o cajado. Tudo isso no seu relacionamento pessoal e íntimo com o seu Deus. Será que é isto que nós celebramos quando usamos e adotamos o Salmo 23 como nossa oração? Estamos a declarar que Ele, de facto, é o meu Senhor absoluto e determinante na minha vida, que Ele é o meu pastor, que é aquele que cuida incondicionalmente. Ele está aqui a celebrar uma relação de ovelha com pastor. E a ovelha não discute com o pastor, a ovelha obedece ao pastor, deixa-se guiar pelo pastor, refugia-se no pastor. É isto que Davi está aqui a celebrar. É isto que nós somos guiados através deste texto e pela ação do Espírito Santo a compreender que precisa de ser o nosso Deus Yahvé, o nosso Deus pastor, cuidador, a cada dia da nossa vida. O meu desafio é que, voltando ao texto, possamos celebrar intensamente isto nas nossas vidas. Eu peço desculpa, estendi-me um pouquinho mais hoje, mas há tanto para partilhar neste texto que me entusiasmo. Um forte abraço, um dia muito abençoado para todos. Oramos uns pelos outros e dependemos da sua graça. Querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.